Olá, pessoal! Você sonha em falar inglês fluente sem aquela pronúncia travada? Conheça a fórmula do inglês fácil, que transforma 6 anos de estudo em apenas 3 meses. O segredo? Cada povo vê o som escrito de um jeito diferente. Mas com a tabelinha do inglês, você desvenda o código do som das letras, pronunciando natural como nativo. Adeus frustrações, olá comunicação orgânica. Imagine se comunicar com o mundo todo em viagens, trabalho ou Netflix sem legendas. É simples, rápido e comprovado. Prazer ter você aqui no Gimito Podcast. Vamos falar sobre algo tão vital, a importância da comunicação nas igrejas. Fala, meus queridos e minhas queridas. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Eu sou Henrique Moura, estou com ela, Thalita Santos. Seja muito bem-vinda, tudo bem? Oi, tudo bem, e você? Bom, pessoal, hoje estou aqui com um cara muito gente boa. Muito bom. O quê? Gente, ele distraído, é uma graça, né? O que aconteceu? Oi, tudo bem? E você? Tá certo, tô bem, graças a Deus, né? Bom, mas hoje, pessoal, vai trazendo aqui, agora voltando pra pauta, né? A gente tá trazendo hoje um convidado que pra mim é um cara muito bacana. E hoje para falar de um projeto que eu estou aqui até vestindo a camisa, que é a PASCOM, se chama Pastoral da Comunicação, um projeto que eu ainda faço parte e que mudou a minha vida, eu posso falar assim. Eu quero também falar um testemunho, mas antes quero apresentar o César para vocês. Tudo bem? Seja bem-vindo, César, como é que você tá? Agradeço, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês no Gimito e poder falar sobre uma pastoral que é pastoral do coração, né? Que é a pastoral da comunicação. Exatamente. E eu, antes de passar a palavra para o César, eu quero primeiramente contar como eu conheci essa pastoral, porque eu comentei já em alguns episódios que a PASCOM, esse projeto, foi um projeto que o Fernando, não sei se lembra, o Fernando foi que me indicou, e eu fiz parte no Terço dos Homens durante muito tempo, fui lá meio tímido ainda, e lá eu fui entender o que era servir. Quando você assiste uma missa e o servir, né, que são questões diferentes, quando você serve para Deus, né, que é uma coisa muito bonita, mudou minha vida. No começo, assim, eu era meio tímido, né, e aí ficou aquela situação, o Fernando me convidou, me insistiu muito para que eu fosse, eu falei, não rapaz, não sirvo para fazer parte disso aí e tal, né, e ele comentou, insistiu, eu fui uma vez, gostei, aí logo depois ele teve alguns imprevistos, ele teve que parar, aí eu pensei, não vou continuar, né. E eu lembro que eu acho que o Juraci conversou comigo e falou assim, não, continua. Ele falou, continua. E o pessoal do terço me abraçou e eu virei aquele rapaz que toda segunda-feira ia transmitir o Terço dos Homens, né? Então, se eu não falar aqui do Homens do Terço dos Homens, quem não? É o grupo que continua forte com o Senildo, com o Adriano, Sim. Com o Sérgio, que, nossa, foram pessoas incríveis ali comigo e eu fiz parte durante aí quase 5 anos aí foi, né? Também transmiti a novena, mandar um abraço pro Claudinei, pro Alex, que também foram muito cordiais comigo, o Fábio que me ensinou o VMix hoje, né? Que é o programa de transmissão. Então foi uma pastoral que mudou minha vida, mudou meu jeito de olhar as coisas, né? Aquele momento de fé unindo com uma paixão minha, que é o audiovisual, que foi uma coisa assim, que foi uma descoberta, aprender a mexer, a operar a câmera, que então era totalmente um leigo, né? E todo mundo teve uma paciência, depois eu pude passar ensinar os mais novos que entraram, acho que o Celso entrou um pouco depois de mim, depois entraram vários, Edenilson, e eu tive a oportunidade de ensinar eles também, e isso foi uma coisa assim que me fez muito bem, eu servir para Deus, né? Independente de qual forma, o audiovisual também é uma forma de você servir para Deus. E eu queria começar o nosso bate-papo também com você, César, perguntando como que você conheceu a PASCOM. Então, foi em meados de 2010, quando a gente começou a participar ali na paróquia, na Sala Aparecida do Xingu, né? Eu entrei primeiro com o Movimento de Irmãos. A gente fez um retiro, começou a participar com o Movimento de Irmãos. Depois surgiu a PASCOM. No começo era a Tatiane Mercúrio, que era uma das líderes ali da PASCOM naquela época. E nós filmávamos até com celular. É engraçado porque a gente estava com o celular dentro da igreja filmando, assim, né? Eu lembro daquela data. E ali, eu e minha esposa, Simone, entramos na PASCOM. Nós éramos em 5, salvo engano, eram 5 pessoas no começo. Tinha o Júnior que ficava comandando o VMix, né? Já tinha o VMix. Depois a gente foi melhorando. Na época o padre apoiou a PASCOM e continuamos seguindo. Depois passamos para as câmeras, foi profissionalizando.
E até hoje estamos trabalhando com a Pascom, né? A Pascom não é só a pastoral que vai filmar, por exemplo, uma missa, né? A gente trabalha com fotos, a gente trabalha com a evangelização, né? Porque a Pascom, ela evangeliza mostrando as imagens para o mundo inteiro. Nós tínhamos lá ouvintes, tínhamos pessoas que curtiam nossas transmissões do Japão, da Alemanha, Portugal, da China. São brasileiros que moram fora do país e assistiam nossas transmissões. Nós tínhamos 15 mil visualizações, às vezes caía um pouco, né? Hoje nós não estamos transmitindo, mas estamos quase novamente começando. Mas a Pascom continua com fotos, alimentando redes sociais. É um projeto muito legal. E uma coisa importante que você comentou é a questão de evangelizar. Porque assim, o que acontece? O pessoal fala, mas o pessoal vai na igreja. Mas assim, a gente sabe que tem pessoas que estão doentes, pessoas que não têm, às vezes, condição de ir na igreja. E essas pessoas, elas precisam de ter a fé. E principalmente agora a gente vai levar para a questão da pandemia. A pandemia foi muito utilizada a Pascom, né? A gente sabe que as pessoas não podiam ir foram até proibidas de ir até a igreja. Sim. E a gente fez um trabalho muito bonito, foi um trabalho muito difícil também. Eu lembro ainda da época que a gente teve que comprar, você deve se lembrar ainda aquela que era uma espécie de uma máscara que era um negócio de acrílico aqui. Como foi difícil a gente transmitir, mas mesmo com toda aquela dificuldade, o grupo foi muito unido para fazer. Mais unido, né? Mais unido ainda, né? E eu lembro que a pastoral, ela cresceu muito, ela teve pessoas ali que abraçaram, e na pandemia foi um período, assim, que foi um divisor muito legal, porque, assim, o pessoal viu realmente, a pastoral da comunicação é muito preciso, porque a gente precisava colocar, não tinha como deixar o dinheiro lá na caixinha, tinha que colocar um QR Code. Então a igreja dependia da pastoral da comunicação para levar a evangelização, senão não tinha como, né? Teve lembrar que teve momentos em que a gente não teve realmente pessoas dentro da igreja, era só online, né? Eu não sei se você também teve que acompanhar alguma você que é adventista teve que acompanhar também os cultos assim, e tudo mais também online. Então, ali na igreja onde eu frequento todo sábado tem a transmissão, sim, pela rede social, só que a gente não tem assim uma Pascom, vamos dizer. Tudo que é feito ali é feito de forma voluntária pelos próprios fiéis, mas a gente não tem assim, um perfil voltado para aquilo. Uma coisa que eu gostaria de comentar é que é um projeto muito bonito, a questão de evangelizar é uma coisa incrível, e a pergunta que eu tenho para você é a seguinte: a Pascom, ela só faz transmissão em vídeo ou rádio, no YouTube? Como é que funciona essa questão? Sim. Na nossa paróquia, agora nós estamos fazendo a gente faz alguns vídeos, né? Mas por fotos, assim, em redes sociais. Mas eu hoje estou na coordenação da Pascom Diocesana de São José dos Pinhais, né? Sou da equipe da coordenação. Então, sou responsável por 4 eixos lá na diocese, né? E sim, a gente tem algumas paróquias que fazem essa transmissão ao vivo. Todas as missas são transmitidas de segunda a segunda, tendo missa, tendo grupo de oração, terço dos homens, né? Há paróquias em São José dos Pinhais que estão transmitindo. Assim como Curitiba já tem também, que hoje quem é responsável é a Pascom. Eu tive há pouco tempo em Ponta Grossa e também em Campo Mourão, em formações da Pascom, né? E a gente viu assim que em Guarapuava a Pascom tem 4 rádios. 4 rádios que tem programas. Tem uma rádio que é somente da Pascom, uma web rádio, e lá eles têm parceria com rádios locais, que a Pascom ajuda a transmitir programas. Tem programa da Pascom, de evangelização, e missas também que são transmitidas para essas rádios, né? Aqui perto nós temos na Lapa, tem a Rádio Legendária da Lapa, que também transmite e faz podcasts também, assim como o de vocês, bem-sucedidos, com a Pascom, com o Movimento de Irmãos e com todas as pastorais que nós temos dentro da Igreja Católica. E uma coisa que é importante falar é que a Pascom, além dela evangelizar, ela é uma escola de transmissão, né? Para fazer esse podcast aqui hoje, precisa de um programa chamado VMix, que é um programa que, inclusive, canais como de televisão utilizam desse programa, e o mesmo programa é passado pra gente. Então, esse programa, ele é um programa... eu diria assim, ele foi mediano porque eu gosto de audiovisual, então eu já estava acostumado a algumas funções ali, mas ele é um programa que
ele consegue levar, né, ao vivo, você consegue colocar o rodapé, a gente consegue fazer uma edição também em cima dele, e isso se torna muito bacana, que você aprende a operar em cima desse programa, operar a câmera também, como se você tivesse um programa ao vivo, né? A gente teve até estúdio de podcast lá, né? A gente teve um estúdio de podcast, a gente teve programa do Padre Emerson ainda teve programa também. A gente teve um itinerário que era 7 dias de programa. Na pandemia, a gente teve, todos os dias teve programa. Porque o que aconteceu? Como parou tudo, a igreja precisava de um meio para divulgar, para mostrar, né? E se as pessoas não estão indo na igreja, como a gente faz isso? Através de divulgação, através de vídeo, de audiovisual, né? Então acabou que catequese também, né? Importante mencionar, catequese também foi transmitido também. Foi um período assim que foi muito triste, né? Mas foi um período assim que a pastoral ela cresceu muito por conta de que se mostrou realmente necessária na vida das pessoas, né? Então isso faz com que a gente evoluísse. E você comecei sendo câmera. Você também começou sendo câmera, César? Aham, como câmera. Depois foi pro VMix. Depois fui pro VMix e até hoje a gente continua, né? Hoje eu tô mais como na coordenação, assim, né? A gente tava, eu e Simone, como coordenadores. Agora a gente passou na paróquia, a gente passou pra Tati Mercúrio, com a Camila Keles lá, que é vice-coordenadora, né? Mas o Pasconeiro, a partir do momento que entrou na Pascom, não sai mais a Pascom entra no coração da gente. Porque você sabe que você tá fazendo uma coisa boa, você está evangelizando, né? Então, até por isso que hoje, como Pascom diocesano, assim, no meu ofício, preparar os pasconeiros, né? Então, eu faço formação, eu ajudo a pessoa numa igreja nova lá que vai colocar a Pascom. A gente vai instituir a Pascom aqui. Então, a gente vai lá, a gente faz curso, a gente faz formação com esse pessoal, né? Então, hoje a gente se sente feliz por estar fazendo isso, né? Eu mesmo tive problemas, assim, com problemas de saúde, né? Eu sou diabético e tive vários problemas, assim, dentro desse percurso aí que a gente tá na Pascom, acho que eu acredito que uns 10 anos. Então, eu tive que me afastar uma época, depois voltei e tudo assim. E a doença só me fez crescer ainda mais a minha fé e ajudar o próximo, assim, né? E a Pascom é a pastoral ideal para isso. Ela fez com que, assim, eu entendesse um pouco o que é servir, né? Porque quando a gente assiste uma missa, a gente não sabe o que tem por trás dela para fazer ela acontecer. Tem alguém que tem que arrumar as coisas, tem alguém que tem que estar ali organizando, tem os ministros, tem todo a pessoal da leitura, que é muito importante. Então tem várias pessoas por trás para fazer acontecer, para que você sente bonitinho e assista a missa, né? E quando você faz parte dessa equipe, seja na transmissão, isso faz uma diferença muito grande na sua vida, que eu acho que me fez ainda amadurecer mais a minha fé, porque eu era uma pessoa que eu ia lá assistir a missa quando eu podia, não vou mentir, eu ia lá uma vez a cada 15 dias assistia, e depois daquilo ali, alguma coisinha ou outra aplicava. A partir do momento que eu entrei e vi que a gente vivia muito naquela coisa assim, o mundo, né, as pessoas e tudo mais, e aí você entra na igreja e descobre que lá dentro tem pessoas maravilhosas que só querem o bem de você, aquilo muda a tua perspectiva também, até mesmo pelo próprio ser humano, né, porque você pensa que, não, eu pensava assim, não, todo mundo quer pisar em cima do outro, e quando eu entrei dentro da igreja, não, eu vi que tava todo mundo ali como se diz, em uma roda para ajudar o próximo, né? E nós tivemos muito isso no Terço dos Homens, presenciei várias questões ali de entrarem pessoas que não estavam numa condição tão boa e eles ajudaram, abraçaram pessoas que estavam ali dentro em uma situação de dificuldade que eu pude presenciar, e tudo aquilo me fez refletir também sobre, como eu falo, aquela condição de vida que eu tenho. Eu falei, nossa, eu tenho muito na minha vida, né? Podia estar numa condição como daquelas pessoas ali. Sim, exatamente. E eu aprendi a ser grato, muito grato na minha vida. Assim, poderia falar assim, putz, minha vida tá uma droga, tal. Não, mas eu tenho emprego, tenho saúde, tenho tudo que eu preciso aqui. Tenho uma namorada linda que me Será? tem uma pessoa maravilhosa que tá aqui comigo também, e tudo isso me fez amadurecer, né? Mas uma das coisas que eu queria comentar é os planos futuros da Pascom. O que vocês querem aí trazer agora pra Pascom? Então, tem muita novidade acontecendo. Primeiro agora, próximo final de semana, 23, 24 e 25 de julho, nós temos um encontro nacional da Pascom em Aparecida, São Paulo.
né? Então, a PASCOM, muitos não sabem, mas a PASCOM é uma pastoral muito forte. É uma pastoral que é nacional, né? Esses encontros que eu fui aqui em Campo Mourão, Ponta Grossa, a gente vê que só a nossa regional sul, né, já são 18 paróquias. Não são 18 paróquias, desculpe, são 18 dioceses, né? Cada diocese tem umas 40 paróquias, então é muita gente. E esse encontro nacional de Aparecida vai ter várias oficinas para treinar, né, os pasconeiros, assim. Vai ter as missas com o nosso Dom Hamilton aqui, que é o arcebispo responsável na CNBB pela PASCOM. E a gente tem um projeto, por exemplo, aqui, a nível de Pará, aqui da nossa, eu vou dizer da minha diocese, São José dos Pinhais. Nós temos 18 paróquias que têm a PASCOM formado, mas nós temos 42. Então agora a nossa equipe nova está começando a fazer treinamentos. Fizemos agora, foi no dia 27 de maio, nós fizemos uma missa e uma tarde para falar sobre o Dia Mundial da Comunicação, né? Até a gente teve uma mensagem que a gente recebeu do Papa Leão falando sobre vozes, rostos e vozes. Por quê? Porque hoje o pascodeiro não pode chegar ali, pegou uma imagem lá, colocou no IA, alterou a imagem, alterou a voz, fica aquela voz que parece que tá falando na lata, né? Sim. Assim, A IATA, infelizmente, tem isso. E para nós, assim, na igreja, isso é perigoso. Porque a pessoa vai ver uma imagem dela lá na internet, por exemplo, lá no Facebook, no Instagram. Nossa, mas isso não sou eu. Então, são várias coisas assim que a gente começou agora para tomar cuidado com isso, né? Muito cuidado, porque até um texto. Quando você faz um texto ali, a pessoa, mas esse texto aqui, sempre a IA vai ter alguma alteração que vai puxar para um outro lado, que não é para o lado que a gente precisa, que é para o lado religioso, né? Sim. Isso em todas as religiões, eu acredito. Teremos também agora, lá em São José dos Pinhais, no dia 20 de setembro, até será na nossa paróquia, a paróquia Nossa Senhora Aparecida de Xingu, o primeiro multicom diocesano de São José dos Pinhais. Nesse multicom nós teremos várias oficinas. Teremos oficinas de texto, onde terá uma professora que vai ensinar sobre texto, como você fazer um texto. Vai ter a oficina que vai falar sobre áudio, né? O VMix, como operar o VMix. Vai ter oficina de foto. Salvo engano, vai ter mais uma oficina, não estou lembrado qual que é agora. Mas é uma oficina que vai treinar os pasconeiros para tudo, até pro vídeo, né? Para filmagem. Tem uma empresa nova que está vindo aí para Curitiba e São José dos Pinhais, que a gente pode começar a gravar com o celular. Nós não vamos precisar das câmeras, vamos gravar com o celular e 100% a qualidade de vídeo, tudo. Então tá vindo bastante novidades novas aí, com toda a PASCOM. Inclusive, o novo estatuto da PASCOM. A PASCOM não tem estatuto. Nossa, é verdade, eu não tinha para pensar nisso. E agora a PASCOM vai ter estatuto. Nós vamos ter que formalizar todos os uniformes. Então vem já os uniformes todos certinho, como vai ser, como o PASCOM tem que se posicionar. O pasconeiro dentro da igreja, por exemplo, lá pode ser um staff, né? A igreja tá lotada, não tem lugar. Mas lá na frente tem um monte de lugar. Aí tem que o padre ficar falando, chamando, aqui na frente tem um monte de lugar. Não, a PASCOM pode ajudar. Eu vejo hoje a PASCOM, não só a pastoral da comunicação, mas a PASCOM dentro de uma igreja, ela é necessária. Porque a PASCOM movimenta a igreja. Sim. Né? Então é muito interessante isso. Porque a comunicação, quando a gente fala comunicação, não é só a comunicação pela internet. Exatamente. É a comunicação ali, é o texto que você coloca, desde a plaquinha que você coloca banheiro masculino, banheiro feminino. Isso é uma comunicação, você está indicando onde que é o banheiro. Então a gente tem essa questão da comunicação, de falar assim que a comunicação, só as mídias sociais. Não, a comunicação dentro da igreja, você se colocar ali a gente fala, o PowerPoint, né? Mas às vezes você identificar ali alguma coisa, colocar algum lugar para identificar para as pessoas, locais de deficiência física e tudo mais, isso é comunicação. Você está indicando para a pessoa, e eu acho de extrema importância que a PASCOM assuma essa responsabilidade, né? E além de que a gente tem também toda essa questão das mídias também, que aí a gente tem que, como você falou da questão da IA, que é uma ferramenta que eu acho que, na minha opinião, que ela é necessária. Uhum. Eu também vejo que tem muita coisa que o pessoal faz com IA, às vezes com religião, que eu acho que não fica legal, ou que depende do pessoal, como você falou, a voz, aquela coisa, sintetizar muito a voz, eu também acho que não fica legal.
Mas eu acho muito legal, assim, quando a gente tem um texto e você redige o texto. Como eu tava comentando, a Thalita, ela faz faculdade até de jornalismo, né? Sim. E como é importante você também trabalhar muito esse lado da escrita, que foi um lado que tá morrendo. Porque agora com a IA, é só pensar, escreveu e tá lá. E é muito diferente quando você passa uma ideia. Eu falar uma ideia pra Thalita, a Thalita vai entender de uma outra forma. Mas agora eu escrever, argumentar e falar, não, é essa ideia aqui que eu quero, é diferente, né? Então isso é uma coisa que a IA tá alterando. Eu acho legal, acho válido, né? Hoje, se você quiser fazer uma capa, só jogar no GPT, ele faz, legal. Mas tem que ter uma revisão em cima disso, né? Sim, Tem que ter um trabalho. Tirou uma foto de alguém, a gente sabe, a IA muda. É impressionante. Por mais que ela mude uma pinta do rosto, mas se você for lá e dar zoom, você vai achar um erro. Ela não consegue fazer ainda aquela perfeição ainda, por mais ainda que tenha evoluído bastante agora e tal. Mas assim, uma das coisas que eu ia comentar, né, sobre isso, né? A gente tem a parte também das redes sociais. E hoje, o que vocês trabalham muito nas redes sociais da Pascom? Sempre de trazer novos membros? Vocês tentam divulgar sempre as igrejas que têm as missas? Como é que funciona? Então, na nossa paróquia, a gente está fazendo agora, a Tati começou a colocar ali horários de missa, horário do terço dos homens, que dias são, porque não tínhamos essa informação. Então, às vezes as pessoas pegam e começam a mandar WhatsApp para você. Ah, hoje vai ter missa? Que horas que vai ser da missa? Né? E agora vão ser desnecessário fazer isso, porque a gente vai ter nas redes sociais toda essa tabela. Oficializar, né, o horário. Né? Exatamente. Todos os eventos que acontecem na igreja também são fotografados e são colocados nas redes sociais. Ah, aconteceu uma formação catequética, aconteceu uma formação do dízimo. Né? Para a pessoa saber que nós estamos em constante formação. Todas as pastorais, né? Tem a formação tanto na paróquia como a formação diocesana. Nós se encontram só os coordenadores, no caso. E a igreja está vindo com muitas novidades, assim. Por exemplo, agora tem o plano sinodal, que é um plano sinodal, o que é? Para ensinar as pessoas que elas têm que caminhar junto. Às vezes as pessoas querem trabalhar muito em equipe. E não é isso. Dentro de uma igreja você tem que ser equipe. Mas não é equipe do dízimo, a equipe da Pascom. É todo mundo junto. Porque onde está todo mundo trabalhando, né, funciona. A comunicação existe em todo lugar. Aí a comunicação já entra a Pascom. Então, assim, quando a gente faz uma reunião, por exemplo, lá do Conselho Missionário Pastoral Paroquial, até hoje eu e a Simone, minha esposa, estamos como os coordenadores agora do CMPP, que a gente chama, né? E eu bato muito nessa tecla. Falei, quando vocês precisam divulgar, precisam fazer alguma ação de vocês, chama a Pascom. A Pascom vai ajudar. E as meninas estão ali preparadas para isso. Querem fotografar, elas sabem como fotografar. Elas fizeram um curso, elas estão especializadas para isso. Né? Porque às vezes você pega a pessoa torta numa missa, a pessoa tá, poxa, eu espero que a pessoa se arrumar para tirar foto, né? Então é por isso que a gente bate muito nessa tecla, assim, né? Isso é interessante. Você quer fazer alguma pergunta? Ah, não, com certeza. Ah, pode falar. Bom, uma pergunta não tão, assim, importante, mas já aconteceu alguma situação muito inusitada ou curiosa em alguma transmissão da Pascom? Ah, eu tenho algumas. Então manda lá. A primeira coisa que a gente sempre acontecia muito, né? É claro que a gente sempre tem que prestar atenção. Mas isso acontecia direto, a gente às vezes, por algum deslize, mas assim, era por uma pequena fração de segundos, porque é claro que as pessoas próprias mandam feedback pra gente quando estão assistindo. Esquecer de ligar o áudio. Isso acontecia muito, e sempre às vezes dava problema, às vezes, com o áudio. Então, às vezes a gente sofria um pouco com isso. A imagem, ok. Mas aí até o cara falou uma vez, você pode transmitir, mas não esqueça de ligar o áudio. Eles brincavam, tudo. Então, às vezes acontecia, às vezes acontece mesmo, porque até até a gente sabe, tem um botão que você habilita o áudio. E por um descuido, você pode clicar naquele botão e desligar o áudio, né? E a gente aconteceu várias situações em que a gente teve que sofreu com questão de internet e tudo, mas são questões assim que acontecem. A internet tá ruim, acho que isso é uma questão do que acontece. Você tá às vezes acessando na tua casa a internet e não tá funcionando direito, às vezes ele sofria com isso, né? Mas claro que com o tempo também, o César entrando ali, ele até contratou uma operadora que deu um suporte legal, e depois isso virou um problema passageiro. Mas volta e meia acontecia isso do som. Às vezes eu mesmo, quando eu assistia, eu ligava pros meninos e falava, cara, tá sem som, mas a gente tinha esse dever de ligar mesmo e falar,
cara, dá uma olhadinha que acho que tá sem som. Aí ou às vezes ou às vezes o cabo não tava encaixado direito, e às vezes acontece. Por isso que eu digo, é uma escola, você tá ali para aprender. E como é um trabalho voluntário, e todo mundo tá ali para aprender, ninguém é profissional ainda e tal. Então às vezes acontecia esses casos, mas eram casos pequenos, porque quando acontecia a gente já dava um jeito de arrumar, sabe? É muito legal que você tá falando assim, que eu vou puxando na memória aqui. Até não bem sobre o que você tá falando, mas assim, a nossa PASCOM ela foi a primeira PASCOM de São José dos Pinhais. Curitiba também não tinha a PASCOM formada com transmissão, né? Tanto que aqui a Igreja do Carmo, em Curitiba, chamou a nossa equipe para implantar a PASCOM. Hoje eles trabalham junto com o Evangelizar, né? Na época o Evangelizar já existia, mas a nossa PASCOM competia. A nossa PASCOM da nossa paróquia. A gente visitou a Globo, a RPC, visitamos um programa uma vez no meio-dia, para ver a filmagem dele, ver como se reportavam na frente da televisão. Também fomos num programa que era o chamado Alegria Brasil, do Roberto Insa, que é também um cara bem conhecido aí na área da mídia, né? Eu lembro que na época a gente estava com o padre Gilmar, e eu comentei com o Roberto Insa, eu vou levar uma equipe da PASCOM para ver como que grava o programa. E vou levar o padre junto. Aí ele falou assim, você vai trazer o padre? Eu falei, vou. Então fala pro padre trazer a batina, que eu vou gravar o programa de Natal e Ano Novo com ele. E foi bem legal, assim, porque a gente ficou um bom tempo lá, então a gente viu o programa sendo gravado, e às vezes um programa de rede nacional, assim, né? Então é bem complicado, daquele uma audiência gigante, assim, foi muito legal. E isso serviu como um treinamento para nossa equipe. E a nossa equipe ajudou muitas paróquias por aí, muitas paróquias mesmo. E lembrar também que a gente ganhou um prêmio. A gente não pode esquecer. A gente ganhou um prêmio, acho que da própria TV Evangelizar, né? Da CNBB. Da CNBB, desculpa. A gente ganhou um prêmio da CNBB, a gente foi na TV Evangelizar, também com um programa nacional. Veio o pessoal de Aparecida, as repórteres, tinha bispos do interior do Brasil, assim, que vieram tudo. E nós ficamos em primeiro lugar no prêmio da CNBB. E eu não esqueço até hoje, se não me falha a memória, foi em 2021 que a gente fez aquela transmissão daquele show, que também foi muito legal, que eu tive a oportunidade de fazer antes, porque era a novena antes de anteceder o de Nossa Senhora Aparecida, não lembro qual o dia exato que eu fiz, aí eu acho que o Fábio, ele tinha feito a transmissão do show, né? E foi uma coisa muito legal, porque tinha painel de LED, foi feito um trabalho gigantesco. Foi. E aquilo foi muito legal, acho que foi umas coisas assim, que uma das diferenças que... A gente fez na festa da Aparecida. Isso, exatamente. No dia da festa da Aparecida, na novena de Aparecida. Todo dia, um dia tinha Álvaro e Daniel, outro dia veio Thiago Brado, vários cantores gospel, assim, né, católicos, que vieram para poder fazer essa transmissão. Aí o padre fazia lá a bênção, né, por certinho, e depois vinha o show. E foi na época da pandemia. Todo mundo de máscara dentro do estúdio, a máscara e mais a da frente ainda. O acrílico, né? O acrílico, e um longe do outro, assim, um distante do outro, e fazíamos a transmissão da festa. Então foi uma época, assim, de muito aprendizado, muita fé, porque ali a gente tinha muita fé, bastante visualizações, né, porque não tinha paróquias fazendo isso, e nós estávamos fazendo. Também aconteceu ali, que foi uma ideia da PASCOM, dentro da igreja, a gente pediu a foto de pessoas da comunidade. De todo o pessoal, assim, que sempre frequentava a missa, tudo, a gente pediu, manda uma foto para nós. Essas fotos foram colocadas no banco da igreja. E às vezes a gente ia lá e filmava. Era para nós, assim, era o sentido de como se essas pessoas estivessem na missa. O padre celebrava sozinho, mas como se as pessoas que estavam na foto na igreja estivessem participando da missa. E essa missa era transmitida. Então o câmera pegava foto das pessoas, assim, né, filmava. Era uma coisa assim que muito emocionante, assim, sabe? A gente via aquilo assim, sabia o que estava acontecendo lá fora, com muita gente morrendo, né? E a gente está ali fazendo aquela transmissão, evangelizando do modo que a gente podia fazer, né? Foi assim muito legal aquela época que a gente fez. E a gente trabalhou muito também principalmente com o YouTube, né? Que foi ali o YouTube e o Face, que fizeram que a gente também ficasse conhecido também porque assim, o mundo inteiro podia assistir a gente, né? E isso foi muito legal porque abriu uma porta gigantesca. Eu quero ver, por exemplo, a missa lá no Xingu. Uma pessoa de fora pudesse assistir, até mesmo uma pessoa de São José queria ver como era a missa lá.
Então, muitas igrejas, elas trouxeram esse equipamento, né? Então, foi muito interessante isso, da gente ver. A Pascom, na verdade, já existia antes, né, da pandemia em Porto. Acho que é 2018, acho que foi, né? Que surgiu ali. Eu entrei em 2015. 2015. Mas acho que começou mesmo a transmissão ao vivo em 2018, acho que foi, né? Não, antes, foi antes. Antes, 2015 a gente começou a transmitir com celular já. Já tinha transmissão antes. Então, assim, já tinha antes. Só que na pandemia isso se intensificou mais por conta que tava o distanciamento. E a gente teve também essa questão do celular, também uma questão que é interessante a gente comentar. A gente teve as nossas câmeras, que tem toda a questão de montar o tripé, conectar os cabos. Hoje você falou da questão do celular. Você acha que o celular é o futuro mesmo para transmissões, assim, de colocar os celulares? É mais prático e tudo mais? Olha, eu não conheço esse sistema ainda, né? Eu vou conhecer agora, acho que daqui uns 15 dias aí eu vou conhecer esse sistema. Mas as câmeras ainda nos trazem a qualidade, Sim. né? O celular, hoje em dia, para a pessoa que for transmitir, tem que ser iPhone. Nem todo mundo pode ter um iPhone, né? Então, por enquanto, as câmeras são. A gente usa o celular, por exemplo, nós fazemos procissões, então vamos fazer uma procissão. Procissão, a gente precisa do celular para transmitir, né? Não tem como você andar com uma câmera lá de um valor exorbitante para transmitir. Nós temos a gente utiliza muito, até a gente ajuda outras paróquias em São José com o nosso sistema. A gente põe numa HR, coloca a caixa de som, coloca a câmera em cima e vai o pessoal na rua filmando. Procissões. Hoje a gente é chamado para filmar, por exemplo, carnaval. Aqui em Curitiba tem o Gabaon, né? A nossa Pascom é chamada até hoje para ajudar no Gabaon, para operar o VMix, até esse ano foi chamado para ajudar no Gabaon no VMix, com câmeras. Lá em São José dos Pinhais também tem um carnaval católico também, é chamado lá para transmitir pelo YouTube e tudo, né? Então, assim, a gente tem frutos daquela época que até hoje ainda está funcionando. Sim, sim. E uma das coisas que eu queria também, antes que a fazer uma pergunta, Pode tranquilo? seguir. Queria te perguntar também em relação, assim, você não faz parte só da Pascom, você faz parte do movimento de irmãos, o que mais você faz parte dentro da igreja? Você tá ativo? Bom, assim, a Pascom hoje dentro da igreja eu só sou um membro, né? A gente passou, eu era coordenador, Uhum. e agora a gente tá só com um agente da Pascom. O movimento de irmãos, hoje eu estou como vice-coordenador do movimento de irmãos, eu e minha esposa, né? O que seria o movimento de irmãos? Então, o movimento de irmãos é um grupo para casais casados na igreja, né, documentado. Uhum. A gente começa com um retiro, eu não posso falar muito porque é um segredo que a gente tem Não, de irmãos, não, tranquilo. mas o pessoal casa lá, vai fazer um retiro e vira um membro do movimento de irmãos. Eu posso dizer para você, assim, que o movimento de irmãos mudou a minha vida, né? Minha e da Simone, assim. A gente tem um aprendizado muito grande ali, são só casais, a gente acaba virando irmãos de verdade, assim, dentro do movimento de irmãos, para tudo. Tudo que você precisa, sempre tem alguém te ajudando, um vai lá e ajuda o outro, uma amizade muito grande mesmo de irmãos. Esse final de semana passado, agora, a gente teve uma festa junina, na minha casa até foi a festa junina. Nossa, os casais pareciam um bando de crianças, assim, dançando quadrilha, brincando de boca do palhaço, de pescaria, montaram duas equipes, assim, competindo na brincadeira, assim, sabe? Então é um negócio bem legal. Fora a evangelização. Hoje, por exemplo, terça-feira. Toda terça-feira tem o terço na casa de algum dos integrantes. Então todo mundo vai na casa daquele irmão para rezar um terço, né? Pelos doentes, pelas famílias carentes, pela guerra, pelo nosso país, por tudo assim. Então está sempre constante em oração, né? Logo agora, próximo, no dia 25 de julho, nós teremos uma noite da sopa do Movimento de Irmãos, que será lá em São José dos Pinhais, né, na Capela Sagrados Corações. E já estou fazendo propaganda. Então, assim... Mas os eventos, eles são abertos também para quem não faz parte? Faz parte para quem quiser participar. Né? Tem um custo de R$ 49,90 por pessoa. É barato, nossa, muito barato. São 6, 7 tipos de sopa. E, assim, é a 11ª noite da sopa. E a gente vende todos os ingressos. A gente tem 330 ingressos à venda. E a gente já vendeu a metade. E já tem bastante coisa reservada, assim, sabe?
Sempre é o Movimento de Irmãos que faz eventos assim. Daí nós temos lá o jantar Dia das Mães, fazemos o jantar do sacerdote. Por exemplo, o mês de agosto é um mês vocacional. Então tem o Dia do Padre, né? A gente faz um jantar para os padres, para toda a Diocese de São José dos Pinhais. A gente faz um jantar e convida os padres, dá um presente para eles. E também é aberto para quem quiser participar, né? Então é um movimento assim que também mexe muito com a igreja. Vale a pena, assim, né? E também temos outras pastorais, que eu não faço parte, mas hoje eu estou na coordenação do CMPP. Então a gente tem que ajudar essas pastorais a caminhar junto, né? Eu te perguntar uma dúvida que eu tive. O que é CNPP? Então, é o Conselho Missionário Pastoral Paroquial. O que seria isso? Então, assim, por exemplo, eu tenho uma pastoral lá que está com um pouco de deficiência, né? Ela está passando por algum momento lá com algum dos agentes, ou está com poucas pessoas, ou estão desanimados. Então, a obrigação nossa seria ir lá, conversar com essa pastoral, dar uma motivação para eles, motivar, ajudar. Poxa, vamos fazer um evento, por exemplo, a catequese, né? A catequese de adultos. A catequese de adultos, hoje, são pessoas assim que às vezes vieram de uma família que não era religiosa, nenhum tipo de religião, e querem virar católicos, por exemplo. Então, eles vão fazer a catequese de adultos, vão participar. E o interesse nosso seria pegar um desses catequizandos e trazer para alguma pastoral dentro da igreja. Então, a gente tem agora, por exemplo, agora no mês de agosto, a gente tem a feira vocacional. O que é essa feira vocacional? Cada pastoral que tem dentro da igreja, 32 pastorais, vão lá e montam uma barraquinha e leva esse pessoal para conhecer. Por exemplo, o Pascom vai lá, coloca uma câmera, coloca um microfone, máquina fotográfica, mostra como trabalha nas redes sociais, como que tira foto, tudo isso, mostra para aquela pessoa. Você tem interesse? Ah, eu gostei, quero participar. Ah, e vai lá no Terço dos Homens. Ah, o Terço dos Homens faz isso, isso, isso. Nossa, adorei, quero participar com o Terço dos Homens, né? A Pascom tem também a projeção da igreja. Tudo que passa na igreja, músicas, leituras, respostas, fica no telão. E a gente precisa de uma pessoa para estar cuidando dessa projeção. Sim, exatamente. Né? Então, a gente explica isso para as pessoas também. Fala, tem isso aqui que é bem legal também. Aí tem lá a pastoral do dízimo, tem, né? Todas as pastorais. Até a brigada de incêndio, agora a gente tem na igreja, que é obrigatório. Então tem que fazer um curso com bombeiro, né? Tem certificado, esse certificado depois a pessoa tem que estar sempre renovando. Mas é uma pastoral da igreja. E lembrar uma coisa que é muito importante, por mais que a gente fale, né, é claro que a gente fala que é um trabalho voluntário, mas é um trabalho, então a gente sempre tem que fazer com muito amor e carinho, que eu acho que isso foi uma das coisas que eu vejo que deu certo na Pascom, todo mundo levou a sério, levou, como era muita gente também que tava ali pelo projeto, a gente levou muito a sério, e foi por isso que deu muita gente, deu sucesso. Eu acho que isso foi uma das coisas que eram as pessoas que eram compromissadas, então era toda segunda estavam lá, se não poderiam estar, avisariam antes. Então todo mundo levou muito a sério esse projeto e é por isso que a gente conseguia quase toda segunda-feira fazer transmissão. Era muito difícil não ter transmissão e quando eu não conseguia ir, eu tentava, no meio dos meus colegas, achar alguém, porque o principal era a mesa, né? Você sempre me avisava, você falou, César, eu não vou conseguir, mas eu falei com fulano. Era legal que a gente tinha essa interação, assim, né? Interagia, todo mundo. Ah, eu não posso ir, a gente tinha a escala pronta, mas às vezes não poderia ir já ligava pro outro, a gente resolvia na hora, assim. Sim, tinha esse carinho, assim, por não deixar faltar uma transmissão, porque o principal era a mesa, assim, eu falo, se não fosse o Paulo ali na mesa, isso aqui não estaria acontecendo. Porque precisa ter alguém para operar esse programa. E esse programa exigia, claro, ali uma pessoa que entendesse um pouquinho mais de informática, né, para operar. Então esse era o principal, né? As câmeras a gente até se virava, né? Como eu falei, a gente dava um jeito ali e tudo, mas na missa até que não tinha que fazer todo mundo, tinha que estar todo mundo lá. Tinha que estar as 3 câmeras e a pessoa da mesa, né? No terço, às vezes a gente dava um jeito lá, tal, né? Combinava, você não sai dessa marcação aqui, mas a gente dava um jeito. Mas sempre que alguém faltava, sempre alguém falava, você tem com alguém ir e tal, então o grupo era muito aberto. Gente, isso é muito legal, a questão da união dentro de um projeto desses. E, bom, além da Pastoral da Comunicação, existe algum outro projeto tão grande assim que envolve várias pessoas? Digamos que assim, voltado pro audiovisual. Então, dentro da igreja, com um projeto de audiovisual, que a gente tem... Bom, seria mais assim,
a gente tem agora, por exemplo, em setembro, né? Que a gente tem a formação de um padre lá, por exemplo, né? Então, esse envolve bastante, porque é um projeto que toda vez que a gente tem a formação de um padre, a formação de um diácono, a gente, eu digo em diocese, né? A gente tem uma equipe que tem que se deslocar. Então, essa equipe sai daqui, a nossa diocese pega desde a Lapa e vai até Quatro Barras, são 42 paróquias. É muito grande. Então, essa equipe tem que estar sempre se deslocando. Pega fio, pega câmera, pega computador, leva, tem que chegar lá montar. Ah, amanhã já tem outra paróquia, daí tem que sair, desmontar e correr para o outro lado. Assim. Então, é um projeto grande. Né? Esse deslocamento, imagina, da Lapa até Quatro Barras. Então, é uma distância grande, assim, né? Outro projeto que daí já não é audiovisual, que tem na igreja, que é um projeto lindo também. Toda segunda-feira a gente tem agora o pessoal que produz, a gente chama de marmitas para quem tem fome. Então, toda segunda-feira é produzida na nossa paróquia 100 marmitas. Nossa. O pessoal chega lá à tarde, assim, né? Começa a produzir a comida, tudo comidinha fresquinha, alimentos do bom e do melhor, assim. Então, produz 100 marmitas e distribui para moradores de ruas. Tem uma capela nossa também, que faz também 80 marmitas, daí na quarta-feira, e também distribui para moradores de rua de São José dos Pinhais. E isso a gente pede, assim, muita doação, né, de alimentos. Inclusive teve um pessoal agora que fez um campeonato de fisiculturismo. Nossa. Na Escola Santa Maria de Colégio Marista, Uhum. foi final de semana passado. Nos doou 800 quilos de alimento. Arroz, feijão, macarrão, açúcar, não é? Sempre que eles fazem esse evento, eles nos doam. No final do ano passado, em novembro, foi 1.200 quilos de alimento. E agora, para novembro, já está programado que o que eles arrecadarem de alimentos também será distribuído para essa nossa ação, assim, né? Então, tem muita gente que tem um coração bom. Muita gente que tem um coração bom, que ajuda o próximo, assim, né? Que tudo que a gente faz ali na igreja, Pascom, qualquer pastoral, é para ajudar o próximo. Como você falou agora há pouco, nós não precisávamos estar lá ajudando, né? E eu digo assim, não é que não precisávamos, a gente precisa porque aquilo ali nos ajuda espiritualmente. Quando você está ajudando o próximo, você também está sendo ajudado. Sem você perceber, você está sendo ajudado. Sim. Eu mesmo, por tudo que eu já passei na minha vida, assim, com doença, perdi visão do olho, fiz transplante de rim, amputei pé, agora por último amputei um dedo. E assim, o pessoal fala, nossa, você é muito guerreiro, que você não abandona. Você não abandona, você tá sofrendo, às vezes com dor, com tudo, e tá ali, tá correndo atrás. Mas eu sou assim, eu gosto disso, eu me sinto bem, porque se eu tô fazendo bem pro próximo, né, eu sei que eu também vou ficar bem. Então, e tudo isso iniciou com a Pascom. Né? É uma coisa assim que eu falo sempre isso para todo mundo, assim. É um orgulho a gente poder fazer parte de uma pastoral, né? Quem for que seja. E aproveitando o microfone, quem quiser fazer parte da Pascom ou de qualquer movimento de igreja que more próximo lá, o Jardim Cruzeiro, em São José dos Pinhais, onde está a nossa paróquia, que nos procure lá. Pode chegar na secretaria e falar, poxa, eu queria participar de alguma pastoral. Eles vão me encaminhar o telefone e a gente vai dirigir essa pessoa para pastoral, né? Como a gente falou bastante de Pascom, pode ser que tenha muitos jovens que se interessem, que os jovens gostam de mídia, gostam de computador, né? Ele tá ligado com mídia, com IA, com tudo assim. Então, a Pascom é carente. A Pascom é carente de agentes para trabalhar. Porque a gente tem muitas missas para filmar, tem um monte de coisas para fazer juntos, assim. Tem ideias, inclusive o podcast. A Pascom, hoje nós temos a Paróquia Nacional Aparecida do Guatupê, em São José dos Pinhais, onde está o Padre Márcio, que é o nosso assessor diocesano. Ele tem o podcast dele. Nossa, eu não sabia que ele tinha. Ele montou um estúdio, coisa mais linda, o estúdio dele, assim, bem igual de vocês, assim, bem um estúdio de sucesso mesmo, bem preparado. Ele tem lá e ele faz podcast. Olha, até eu falei, eu brinco assim, eu já trouxe pastor, já trouxe, mas eu nunca trouxe um padre. Eu sempre tenho vontade de trazer um padre. Toda vez que eu tento chamar assim, sempre acontece um imprevisto, alguma coisa, mas até você comentou, eu vou depois pegar o seu contato com ele, porque olha, eu quero trazer ele aqui, porque eu digo assim, falta ainda pra mim entrevistar um padre. Eu já entrevistei agrônomo, já entrevistei de tudo quanto é ramo, atleta, já entrevistei vários tipos de
de segmentos, Uhum. mas eu nunca trouxe um padre, e eu sou católico, né, e eu nunca, já trouxe pastor de outras igrejas, de outros segmentos, já Sim, trouxe, mas eu nunca trouxe um padre, eu sempre falo, eu tenho que trazer um padre. Eu até trouxe uma pessoa que digamos, que ela não estava atuando como padre, mas ela já foi em um certo período, mas eu nunca trouxe um padre, Uhum. né, no podcast. Então, assim, era uma vontade minha até, e até agora que você citou, né, um padre que gosta de podcast, ó, então acho que a gente tem muito em comum, né? Então, acho que isso é muito bacana, assim, a parte da comunicação tá presente, né, e tudo mais. E como você falou, foi a Pascom que abriu essa porta, né? Porque a gente fala a igreja, mas a igreja tem N pastorais, N questões, né? O pessoal pensa, não, é só a missa, é só a missa da quarta-feira e do domingo. Não é. A igreja tá ativa o ano inteiro, todos os dias, fazendo atividade, ajudando o próximo, né? Porque, como você falou, faz bem pro próximo, seja com retiro, com atividades dentro da própria igreja, essa questão das... Era na quarta-feira, né? Sim. Eu, quando chegava, acho que para fazer a transmissão, acho que ainda tava tendo. Geralmente eu via o pessoal ali pegando, né? E você vê assim, como você falou, vocês faziam sem marmice. Aí você vê a quantidade de morador de rua que tem, porque às vezes você não tem noção que é tanta gente morando na rua. Ah, não, sem marmice é pouco. Aí você vê que o tanto de gente que tem morando na rua, que precisa, que às vezes você não tem noção. Porque a gente não tem, às vezes, a gente vê ali alguns mendigos no centro e tal, mas você não tem noção de quanto aquilo vai fazer falta para outra pessoa e o quanto você tá deixando alguma pessoa sem fome, né? Você tá tirando alguém da fome, dando uma comida para ela e ela tá feliz, aquilo ali pode ser, às vezes, a salvação para uma pessoa e o pequeno, aquela coisa que é pequena para você é grande para outra pessoa. E eu queria perguntar também para você, assim, o que você mais gostava de transmitir na Pascom? Olha, Pergunta polêmica. O que você não tinha a transmissão favorita? eu não tinha nenhuma assim que fosse a preferida, assim, né? O importante era estar lá atrás da câmera. Você pegando imagens, às vezes você, como a gente fica sendo comandado pela mesa, né? Que é o Paulo que comanda o negócio lá. E na câmera a gente ficava com um fone de ouvido. Então o pessoal falava, ó, pega uma imagem tal. Às vezes você pegava uma criança chorando, uma mãe emocionada. Era muito prazeroso isso, né? Você pegar, você vê que a pessoa estava ali na missa ou um grupo de oração e tá emocionada, a pessoa tá se entregando pro Espírito Santo, assim. Então era bem emocionante, né? E só voltando nesse assunto das marmitas, eu me recordei agora, a gente fala assim, né, do pessoal de rua, que a gente não sabe porque eles estão ali, cada um tem seu motivo. Sim, sim. Mas um dia eu tava conversando com um padre, então não vou citar o nome dele, mas ele falou que ele foi junto entregar as marmitas. E ele sentou do lado de uma pessoa, um morador de rua. Esse morador de rua, de dentro da mochila, tirou uma Bíblia. E o padre falou que ele saiu evangelizado. E no caso, ele teria que evangelizar essa pessoa. E não, essa pessoa, ele saiu emocionado, ele disse que derrubou Lions, com o que a pessoa leu a Bíblia e explicou para ele aquela leitura. Então você veja como tem pessoas e pessoas, né? Sim. Até eu lembrei disso agora para falar. Mas foi bem emocionante, né? Esse testemunho do próprio padre que... Como eu falei, a gente não tem noção, assim, porque cada pessoa tem seu motivo, familiar, drogas, bebida, a gente sabe que isso é uma porta de entrada para várias outras questões, assim, sociais, mas cada ser humano é ser humano, a gente sabe que cada pessoa é diferente, né, e eu acredito que muitos não escolheram estar naquela situação, né, é importante a gente mencionar isso, porque a pessoa tá ali passando fome, e é muito triste, né, cara? A gente tá num país e vê pessoas passando fome, e eu acredito vocês vendo, a gente vê que realmente tá ali, a pessoa às vezes ficou sem tomar um café, sem almoçar, a gente sabe. A gente mesmo, quando às vezes não toma café, já fica meio, puxa vida, se comer alguma coisa. Imagine às vezes ficar 1, 2 dias sem comer nada, então é muito, aquilo assim mexe com a gente, né? E você vê que aqui a gente tá aqui com o salgadinho aqui, às vezes dá para um mendigo ali na rua que talvez vai precisar, para ele às vezes é a refeição do dia. Então a gente acaba que isso nos faz bem, né? Às vezes o pouco nosso é o que o outro precisa para continuar sobrevivendo, às vezes lutando, né, para sair daquela condição, que muitos acreditam que queiram sair daquela condição, né? E é legal isso que você falou das 100 marmitas. Eu trabalho em restaurante, a gente também tem, após o horário do expediente, também as doações de refeição.
e a gente também acaba que a gente também precisa também desse momento também de que a gente também faz a gente também doa o resto da comida. E a gente vê muita situação ali, muita gente de rua, carrinheiro também, que eu brinco que eles estão tentando mudar a vida deles. Eles querem ter que começar de alguma coisa, estão juntando papelão, estão querendo mudar a vida deles, né? Por mais que a gente sabe que não é valorizado e tudo, né? Mas eles estão ali trabalhando também, que a gente sabe que não é fácil também essa vida. E isso é muito, assim, é muito emocionante. Me toca, às vezes, principalmente criança, quando a gente vê nessa situação, porque eu acho que também a criança, ela não tem, às vezes, culpa de estar naquela situação. E ela tá ali, ela precisa de um incentivo, né? A gente já visitei a instituição de casa carente, sei que assim, uma coisa assim que é muito legal quando você chega ali e você vai passar um dia com elas e conhece um pouco da vida delas, assim, ver que elas também estão ali, mas elas também estão um pouco preocupadas com como vai ser o futuro delas. Então você tem toda essa questão, assim, e é muito bonito, assim, esse trabalho. Quer fazer alguma pergunta? Bom, no caso, eu gostaria de comentar uma situação, ainda pegando aqui já o gancho. Na Adventista, também temos esse tipo de projeto de levar marmita para as pessoas em situação de rua, e esse relato vem de um primo meu, que nesse dia, infelizmente, eu não pude ir. Eles, nesse dia, foram até o centro da cidade, não foi aqui em Curitiba, mas foram até o centro da cidade, levaram algumas marmitas e também tocaram alguns instrumentos. E no meio disso, ele foi entregar uma marmita para uma mãe e uma criança. Não lembro quantos anos a criança tinha. Ele disse que nesse dia ele até se emocionou, porque quando ele entregou a marmita para a criança ficou extremamente feliz. Ela agradeceu, ela, assim, do jeito que ele conta, ele fala que essa criança ficou tão feliz que por um momento ela esqueceu daquela situação em que ela estava. Eles dançaram, eles cantaram, eles comeram, e tudo isso gera na gente um gatilho, porque assim, pra gente, a nossa situação, às vezes, como ele comentou, minha vida às vezes não tá legal, mas aí quando a gente pega esse tipo de situação de outras pessoas que não tem, o nosso pouco pra elas se torna muito. É verdade. Mas eu tenho um exemplo, não estou fugindo um pouco da Pascom, mas com amigos. Nós resolvemos fazer uma noite da sopa, com uns amigos assim. Sobrou um monte de sopa. Daí a minha amiga falou assim: vamos pegar essa sopa e vamos levar para moradores de rua? A gente fez isso. Pegou uns copos grandes assim e fomos levar. É interessante que a gente chegou numa turma, eles falaram assim: olha, a gente não precisa, leva para outro porque a gente já comeu hoje. Então, entre eles, tem também, né, esse coração. Sim, tem essa ética, mas não, eu já almocei, dá para outro que ele tá precisando mais. Exatamente. Eu lembrei disso agora aí, mas a vida segue, né? Bom, eu queria agradecer você hoje, César, por estar aqui presente aqui com a gente no nosso podcast. Foi muito emocionante. Eu tô muito feliz de você estar aqui hoje. Que bom que você aceitou meu convite. Eu já queria fazer esse episódio há muito tempo, antes da televisão, né? E eu fico muito agradecido de você estar aqui presente aqui com a gente hoje. Para mim é muito legal quando eu posso falar da Pascom. Eu já queria trazer um podcast só sobre isso faz muito tempo. Então hoje estou tendo a oportunidade de trazer esse projeto. Quero mandar um abraço pro Celso, Claudinei, Alex, quem mais? Desculpa se eu faltar o nome de alguém, eu acho que eu não sei se eu conheço todo mundo, né? Mas a Nicole, O Léo. o Léo, o Fernando também, que me indicou, O Ednilson. o Edmilson, o Juraci, que eu não posso esquecer, pro pessoal do Terços Homens, Senildo, Sérgio, Adriano, desculpa se eu esqueci o nome de alguém, porque são tantas pessoas que passaram ali que eu não me recordo o nome de todos, assim, mas foi um período, assim, que eu passei que foi muito bom. Espero que... Eu gosto de fazer transmissão, então eu gosto de operar com o VMix, espero que logo volte. É um desejo meu, que eu gosto, assim, de fazer a transmissão, mas sei que a Pascom lá não é só as transmissões, ela tem a parte das redes sociais, mas... Eu fico muito feliz, assim, fico muito feliz de fazer parte da história da Pascom. E é isso, gente. Lembrando que semana que vem o Gimito vai ter um podcast um pouco
um pouco diferente, Diferente. né? A gente vai estar aqui recebendo uma dupla sertaneja e um comediante. São 3 convidados semana que vem, né? Eu quero ver o que vai dar disso aí, né? Então a gente vai receber como é o nome agora? O Super Sarro, primeiramente, que é o comediante. E os novinhos do agro vão estar aqui com a gente pra Legal. uma dupla sertaneja, que é uma dupla nova sertaneja Sim, que estão sim. surgindo. E um comediante junto. Vamos ver o que vai dar disso aí, né? Mas, gente, mais uma vez quero agradecer. Eu vou deixar o link pra quem quiser do Instagram da Pascom São José, pra quem tiver interesse também. Tá? É só entrar em contato ali pelo Instagram, eles já vão direcionar ali. Sim. Como o César falou, são várias Pascons atuando, né? Então você pode ver aqui, fica mais melhor para você trabalhar, né? Perto da E sua tudo mais. paróquia, né? Exatamente, a sua paróquia. Acredito que com certeza, se não tiver, vai ter uma mais próxima, com certeza. E, gente, mais uma vez quero agradecer a presença de todos. A Conexão TV ao Paulo, o Sr. Vacari, que nos cedeu esse espaço para gravar o episódio. Se não fosse por eles, nada disso seria possível. Deixar nas redes sociais também, quem tá acompanhando pela internet, as redes sociais do Gimito, canal de animação, todos os nossos TikTok, Instagram, tá tudo no nosso Linktree, é só acessar lá. E é isso, gente. Vamos ficando por aqui e até a próxima.